Para gravar. Então, vamos lá. Para falar de igreja, tá? Não de igreja num sentido, mas num sentido específico de instituição religiosa ou coisa que vale, a gente está falando de uma organização social como outra qualquer, um clube como outro qualquer, que precisa de dinheiro, que precisa... E, além, então, dessas coisas humanas, que são seres humanos que estão lá, vaidade, inveja, poder, blá, 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 a história da igreja também é sempre permeada por dissensões de ordem filosófica e teológica. Lá no começo, os cristãos eram perseguidos pelos romanos. Paulo era um perseguidor de cristãos, né? Era um militar romano e que estava indo para Damasco para acabar com aqueles elementos ativos, ferozes e nocivos ao bem-estar comum. E no caminho de Damasco ele teve uma visão, teve um negócio, ficou cego por um tempo e tal. Caiu do cavalo. Ele estava no cavalo. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo, ficou cego. Ou ficou cego e caiu do cavalo. Pode escolher. Mas se recuperou da concussão, podemos chamar de concussão, ou não. Mas ele entendeu aquilo como um sinal. Tá? Covardes. Oi? Covardes. Covardes. Okay. É do Paulo essa citação? É sobre Paulo isso? É o que ele achou que perguntaram a ele. Onde vai? É verdade, onde vais? Onde Minha mãe vai? tinha um livro que chamava exatamente Covardes, que eu lembro que tinha capa. Tem um filme de Hollywood também. É um filme baseado nesse livro, provavelmente. Bom, e aí os chamados pais da igreja, turma da patrística, que foram os primeiros cristãos, essa coisa, sei lá, pelo ano 100, mais ou menos, tinham morrido todos os apóstolos, mas antes essas perseguições empurraram essa gente, empurraram apóstolos e outras pessoas para tudo quanto é canto. Ali entra, impõe a história do início da devoção mariana, tá? Que século é isso? É século I. Século I. Tá? Tem uma certa maledicência que diz que foi o Tiago menor, tá? Porque havia 2 Tiagos, 2 apóstolos. Um deles, o Tiago menor, era irmão biológico, filho de Maria, irmão biológico de Jesus, e não é aceito pela Igreja de Roma, embora esteja escrito na Bíblia. Mas a Igreja de Roma tem isso escrito na Bíblia católica, mas se recusa a aceitar. Quer dizer, então essa situação, não vou nem discutir isso, mas... Eles dizem que irmão é primo. Exatamente. Mas também não... Enfim, o outro Tiago foi para... Tiago Maior, foi para a Península Ibérica. E estava chegando em Compostela, o famoso caminho de São Tiago, que místicos de todo canto andam até hoje por lá. Tiago chegou a um ponto, entrando na Península Ibérica, que experimentava com frio, com fome, cansado, estrupiado, não sabia o que fazer, parou, botou a mão na cabeça, sentou numa pedra e disse, acho que eu vou morrer, e teve uma visão. Aí tem uma maledicência que diz
que ele Era viu a fome. mãe. Ele viu a mãe, mas não, tá. mãe, quem veria seria o outro, mas de qualquer forma, ele viu Maria. Ele diz que ele viu foi Maria que disse a ele: segue por esse caminho, porque é por aí mesmo. Esse que é o caminho de Santiago, de Esse é o Compostela? caminho de Santiago. Ah, que Santiago de interessante. Compostela. Uhum. Puxa vida, Então, do essa foi a século I. primeira coisa. Claro que a mãe está presente em praticamente todas as religiões. Você vai encontrar mães Alô. nessa, né, para todo lado. Tem mãe para todo lado. A figura feminina nas igrejas você vai encontrar. Sempre. A deusa está lá para todo mundo. E isso sempre esteve presente no imaginário, entre aspas, popular, tá? E era tolerado pelo ombrelone católico. Tá? Eu digo que tem protestante que é aquele guarda-chuvinha de frevo, né? Que mal cabe o pastor com a família dele de baixo. E a Igreja de Roma é um ombrelone que tenta dar um jeitinho e acomodar todo mundo ali por dentro. Tá? É uma questão a se discutir o que é melhor para se atentar a agrupar todo mundo ou, bom, eu brigo aqui e abro uma igreja ali do lado. Tem aquela velha piada do judeu náufrago que terminou numa ilha, ficou lá sozinho e construiu 2 sinagogas. Né? E aí perguntaram a ele por que ele construiu 2 sinagogas. Ele disse, porque naquela lá eu não ponho o pé. Ai, que ótimo. Pronto. Resumiu a minha... Eu acho que você resumiu a minha introdução. Igreja é coisa de gente. Gente faz rolo. Gente não é anjinho, não é nada. Gente é gente. Tem vaidade, inveja, briga por poder, vai, acontece. E naquela lá eu não ponho o pé. Naquela sinagoga eu não ponho o pé. Deus. Mas vamos lá. Então, a gente tropeça ao longo da história por um monte de coisa. Quer dizer, Constantino, lá pelo ano 300, resolveu parar de perseguir cristãos. Então, mas a questão era política, geopolítica. Ele sentiu que o Império Romano ia desmantelar e tascou um simpático decreto dizendo que agora o Império Romano é cristão. Ponto. Isso provocou uma dissensão enorme. Muitos chamados padres do deserto, eles simplesmente abandonaram e disseram não. E é coisa séria. E foram para o deserto. Tá? Do mesmo jeito que, nesse período, foram fundadas várias igrejas. Né? As cartas de Paulo são a carta de Paulo, Efésios é a carta de Paulo aos cristãos de Éfeso. E vai por aí. Né? E Paulo escrevendo para cristãos em várias cidades, dando conselhos, dando dicas, dando orientações. Mas essa era a ideia. Havia um monte de grupos que se reuniam e, a partir de Constantino, houve esse poder, colou-se isso com o poder que era o poder secular, que era o Império Romano. Bom, isso tudo é para dizer que... Tá. Vou dar uma conferidinha no relógio ali. Que é fundamental que a gente tenha, do mesmo jeito que eu comentei no outro dia, que todo esse movimento daquele andarilho chamado Jesus,
isso a gente, que é a única comprovação histórica efetiva maior que se tem, é que e o único problema é que o que não faltava naquela época, naquela região, era andarilho. E Jesus era João da Silva. Era um nome para lá de conhecido, como Judas. Tanto é que tem, vocês viram lá, tem a epístola de Judas, mas não é, aquele Judas é outro. Não é o Judas Iscariotes. No Novo Testamento, lá para o final, tem a carta de Judas. Bom, então vamos ver o que estava acontecendo. Aí a gente pula 1000 anos. Tá? Estávamos lá 300 e estamos agora no século XIV, 1300. Né? O ano 1300. Naquele momento, depois de praticamente quase 1000 anos de Idade Média, a gente começou a ter insatisfação. Insatisfação dos reis, dos príncipes, por conta do dinheiro, principalmente, que ia para Roma. Tá? O Papa tinha um poder enorme, então ele punha impedimentos à autoridade suprema do rei, do soberano lá, né? Coisa, e levava dinheiro para Roma. Tá? Isso o rei nenhum gosta. Nem que mexam no bolso, nem que mexam o poder supremo lá dele. Então, a nobreza estava insatisfeita. A burguesia estava insatisfeita. A igreja, entre várias outras coisas, quer dizer, existe a questão específica da burguesia, que, bom, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, menos o poder eclesiástico. Eu não tenho o poder de conversar lá com o céu, sei lá, no faraó, que era Deus na Terra, lá. E aí, o que acontece? Então, a Igreja de Roma era extremamente favorável à teoria do preço justo. Ou seja, na determinação do preço de um produto, na determinação do preço do produto, você não podia incluir o lucro. Nossa, agora eu estou spotlight aqui. Todo mundo vê que eu estou caindo de sono. Foi o que sei ao Rio hoje, voltei. Mas vamos lá. Como você merece. Hã? Como você merece. Nossa, mas pô, se eu soubesse que ia ficar desse tamanho, eu ia até botar um terno, gravata e tal. Não ia estar aqui com a minha roupa de Zoom. Muito bom. A burguesia queria ter o poder eclesiástico. Ela estava começando a crescer, a Idade Média, o feudalismo estava diminuindo, estava dando problema. Havia insatisfação da plebe. Tá? A plebe começando a não gostar, ou a gostar cada vez menos da maneira como era tratada, começou a questionar aquela relação plebeus e nobres, né? Aquela relação estranha, percebendo, de outro lado, o, entre aspas, mau exemplo da burguesia que começava a aparecer por ali, que já tinha um poder econômico naquele momento. E a questão do abuso, realmente, dos membros da igreja. Quer dizer, vida pia e santa? Não. Pelo contrário, tinha lá gente boa e tal, mas eram os devassos, vendiam relíquias, quer dizer, até hoje o nego vende pedacinho lá da cruz de Cristo. Nem se sabe se existiu essa cruz. Tá? Historicamente, não há grande comprovação disso. A única coisa que se pode afirmar com certeza científica
é que existia um andarilho chamado Jesus e que criou muita confusão. Tá? Foi uma pedra no sapato. Então, há registros de uma coisa e de outra. Onde é que eu estava? Plebeus, abuso da igreja. Então, vendiam relíquias, vendiam cargos na igreja. Então, você pagava e virava bispo. Vendiam vaga no céu. As indulgências, né? Perdão de pecados, vendiam. Você comprava indulgências, dando dinheiro, dava dinheiro para a igreja, né? E você comprava indulgências. Tá? Vida luxuosa, vida mundana, enfim. Não mudou muito hoje, não, mas a gente ainda tem toda uma pompa folhada a ouro e tal, que, para quem se diz representante na terra do homem que não tinha onde repousar a cabeça à noite, né? Muito bom. E aí, no século XIV, o que começou? Tudo isso foi efervescido por uma coisa que hoje se chama de movimento renascentista. O Renascimento começou. As pessoas, quer dizer, a pessoa passou a ser valorizada, com uma reintrodução de filosofias gregas, de toda uma série de outras coisas. Então, a reforma protestante, a chamada reforma, enfim, ela começa a acontecer dentro desse caldeirão socioeconômico, político, econômico, geopolítico, enfim. Tá? Desde o século XIV, a igreja, são duas coisas no século XIV, que é o começo, 1300 e pau, começou realmente o movimento renascentista. E foi quando a Igreja de Roma começou a perder prestígio. Mais do que poder, ela perdia prestígio, tá? Por conta dessas várias pressões. O povo enfurecido, o burguês, o nobre, os caras vendendo coisa que não tem nada a ver com Cristo, vendendo vaga no céu. E tudo isso começou a matar a importância, a certeza de que a igreja era a coisa. Junto disso, a gente teve, já no século XV, o seu Gutenberg. O seu Gutenberg criou a prensa dele, criou a imprensa, e principalmente, a partir da imprensa, que até ali, o que você tinha eram os copistas, né? Os monges copistas, o pessoal que copiava a Bíblia e aí fazia um ajustinho, né? Do mesmo jeito que o cara lá um dia mandou botar folha de parreira na frente do Adão no Vaticano, lá no museu, né? Esse tipo o puritanismo, enfim, ajustavam para vender os seus respectivos peixes. Isso era restrito ao clero. O saber, os saberes, o conhecimento, inclusive da própria Bíblia, que foi, digamos, o primeiro livro. Todo mundo fala da Bíblia de Gutenberg e tal, que ele pegou e tá bom, tá em latim, ninguém sabe latim, mas tascou e imprimiu a Bíblia. E isso era uma violência contra o status quo romano naquele momento. Abriu uma janela. E aí vem a questão
do cânon aberto ou do cânon fechado, tá? Porque se você deixa o cânon aberto, você só pode ter os livros têm que estar sob controle. A lista de livros tem que estar sob algum controle, tá? Então, a única forma de você distribuir a palavra de Deus, deixar isso aberto ao público, deixar isso aberto a quem quiser. Deixa eu fazer uma pergunta, Guilherme. Uma Oi? perguntinha sobre a Bíblia de Gutenberg. A que foi impressa, então, é a Bíblia, a primeira Bíblia impressa é a Bíblia que era dos papas, da Igreja Católica. Sim, sim. Essa foi a primeira Bíblia. Tá. Mas o problema é que tinha outros livros, tem toda aquela coisa dos deuterocanônicos. Que não constavam, que não estavam no original da Bíblia. Que não estavam, entre aspas, no original, se é que... Tá? Houve discussões e tal. Por exemplo, recentemente, A Paixão de Cristo, o filme recente, ele se baseou em alguns apócrifos do Novo Testamento, se baseou em alguns apócrifos. Tá? Mel Gibson, né? Que ele é católico, católico russo, lá. Como é que chama aquela linha católica? Católico... Ortodoxo? Ortodoxo, é. O Mel Gibson, que dirigiu o filme, ele é católico ortodoxo. É. Ah, tá. Isso eu não sabia. Mas ele se baseou muitas daquelas coisas, né? Do mesmo jeito, ao longo desse tempo, mudou-se o ícone, né? Que era o menino com um cordeiro, que, de repente, que a gente vê na iconografia lá do início, e, de repente, puseram um cadáver pendurado na cruz. Mas o menino com o cordeiro, o menino seria João Batista, né? E o cordeiro seria Jesus, não é ele, os dois, né? Quando aparece o menino com o cordeiro, é João Batista, não é? Eu fico me perguntando o quanto de sadismo e de masoquismo que andam juntos há em você cultuar um morto pendurado. Entende? Eu acho que isso é uma coisa meio esquisita, né? Tem a história do filho do judeu que não aprendia matemática na escola judia e que ele levou o menino para uma escola católica que diziam que lá ele aprendia. E o menino desandou a aprender mesmo. E aí ele pergunta para o filho por que ele estava estudando tanto matemática. Ué, senão eles me colocam lá naquele sinal de mais de pendurado. Ai, que ótimo! Muito bom. Mas, Guilherme, o ícone em si não é tão importante. Você foi seminarista, porque isso aí é piada muito interna, Marco. Não é piada de judeu também. Os judeus também contam essa piada. É mais judaica do que qualquer coisa essa piada. Deixa eu te falar uma coisa, Guilherme. Essa história da cruz com Jesus, na verdade, tem obras de arte magníficas, né? Eu estou tentando lembrar aquele espanhol. Como é que chama aquele espanhol que tem um Cristo na cruz, que é o único... Eu vi no Museu do Prado, eu não lembro agora o nome dele. Tentei lembrar o nome dele outro dia. Alguém sabe o nome de um... Muita coisa. Ai, mas esse é muito conhecido. Você não sabe quem é, Beto? Ana? Na iconografia, mas também... São obras de arte, né, na verdade. Eu tenho até esse quadro que eu trouxe do Museu do Prado, que ocupa uma sala inteira do Museu do Prado. Uma parede enorme, é lindíssimo.
Um jogo de luz, assim, né? Começou sobre o século XIV, XV, e no final do século XV, 1483, nasce Martinho Lutero. Lutero era filho de... O pai dele era supervisor de minas de cobre, na época no Império Romano-Germânico. Tá? Quer dizer, Roma se metendo lá no alto, na Alemanha e na Áustria-Hungria. Mas, enfim, no alto da Europa. O pai do Lutero queria que ele fosse funcionário público para melhorar as condições da família. Mas ele acabou virando padre agostiniano e, embora como padre, pelo menos católico, ele teve uma vida muito curta como padre. Quer dizer, ele morreu moço, relativamente moço, mas ele foi ordenado em 1907 e não demorou. 1900, não. 1400. 1500. Não, menos, 1507. Opa. 1507. 1507. E logo depois, em 1517, 31 de outubro, que aí os protestantes e reformados dizem que é o dia da reforma, foi o dia, em 1917, que ele pregou as suas 95 teses na porta, botou na praça, né? Na janela, para todo mundo passar a mão nela, reclamando que a igreja tem... Ele foi excomungado. Tá? E ele virou o iniciador desse movimento, que, na verdade, estava rodando. Né? Lutero dizem uma coisa muito engraçada dele, porque ele reviveu, trouxe de volta uma teologia que era a teologia de Agostinho de Hipona, tá? Também conhecido como Santo Agostinho. Uhum. A teologia de Agostinho não tinha homem pregado, morto na cruz. A teologia de Agostinho era uma teologia da ressurreição, era uma teologia que se baseava na fé e na graça. Tá? E Lutero era um cara muito, muito conturbado. Lutero tinha... ele estudava teologia. Leva um prato, Lúcio. Oi? Não, foi alguma coisa que aconteceu com o Belo. A voz dele, mas tudo bem. Eu falei para o meu irmão, eu não vi que o microfone estava aberto. Meu irmão está perguntando umas coisas para mim aqui. Mas vamos lá. Então, tem uma história que, se não é Vera Benetrovata, ele diz que ele chegava e estava lá em prostração, oração, estava se autoflagelando, deitado, prostrado no chão, e aí em oração, tentando descobrir, e aí ele tinha uma angústia tremenda até chegar no confessionário e confessar os seus pecados. E quando ele saía daquilo ali, ele já estava preocupado. Não tinha esquecido nada. Se ele não pecou no caminho até chegar o padre confessor. Enfim, ele vivia assombrado por uma teologia de medo. Literalmente assombrado. E aí tem um caos que eu não juro se é verdade, mas que diz que o cara faz o seguinte, menino, vai lá fora, vai, comete um pecado, depois volta aqui para confessar. Pô. Tá me enchendo o saco já. É por aí, pô. Cara, não vai dar, assim não dá, né?
E, a partir disso, ele percebeu que, realmente, você não tem como não pecar. E ele puxou, resgatou a teologia de fé e teologia de graça. Graça é grátis. Graça é grátis. Cristo pagou pelo seu pecado, pelo meu e pelo dele, do Lutero, na cruz. A gente vai continuar errando, mas protestante é, antes de tudo, um cara de pau, que faz a maior merda e ok, reconhece que errou, pede perdão e toca a vida. Claro que isso é extremamente utópico, mas o caminho é meio esse. Aí a gente deixa essas ideias heréticas de um sujeito que já tinha sido excomungado pela Igreja de Roma, e começa a surgir um movimento na França extremamente católica, romana, de um sujeito chamado Ítalo Calvino. João Calvino, Ítalo Calvino, socorro. Ele é chamado Calvino, João Calvino. Calvino era francês, tá? E a coisa caminhou de uma forma, tá? Ele também era padre e muito católico, e muito rapidamente ele se converteu. Ele teve contato com essas doutrinas de Lutero e achou, bom, mas esse cara tem razão, tá? Eu só disse que o Calvino era um bom advogado, era um ótimo advogado, então ele codificou muita coisa, fez uma série de coisas, mas teve que se refugiar, foi excomungado, foi da França perseguido, ele foi se refugiar em Genebra, na Suíça, teve guerra, teve nego querendo matar o cara, e teve muita confusão, porque havia um processo de convulsão ali que não era só a igreja, havia a tentativa burguesa do burguês tomar conta do poder eclesiástico, mas havia todo um movimento amparado no movimento renascentista, que dava importância à pessoa, ao indivíduo. Os pontos do Calvino eram bastante simples. A salvação vem pela fé, o homem é predestinado, ou seja, a salvação é concedida por Deus para alguns e não para outros, tá? O que é motivo de discussão hoje. Até hoje, arminianistas e calvinistas se debatem por conta disso, porque por trás dessa predestinação existe o tal do livre-arbítrio, que é uma discussão complexa, tá? Que, a rigor, se você olha, o livre-arbítrio ele vai contra a ideia de um Deus todo-poderoso. Se ele é onipresente, onisciente e ainda por cima é todo-poderoso, que é uma coisa que, de certa forma, várias psicologias, especialmente a psicanálise, bate muito nessa tecla. O que sobra para nós? É um pedacinho desse tamanho. Nós somos tutelados por todo um conjunto de processos inconscientes. Tá? O que sobra da nossa decisão tem uma tutela. Então, essa discussão, se tem livre-arbítrio ou se não tem, pode ser vista como uma enorme tentativa onipotente do ser humano
ter algum controle sobre a sua vida. Uhum. O outro conceito que Calvino resgatou e trouxe foi o conceito do pecado original. Todo homem é originalmente pecador. Atenção, pecado original não é sexo. Tem nada a ver com sexo. O pecado original tem a ver com a desobediência. Tá? Lá no Jardim do Éden, Deus disse para o isso aqui é tudo seu. Tá? Vocês não vão ter doença, não vão morrer, vão viver aqui felizes da vida. Só não pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a macieira. Tá? O nome da coisa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No momento que você come o fruto do bem e do mal, olha que historinha legal, né? Olha que explicação bacana. Como é que isso se encaixa, tá? Veja como um mito. Não veja como uma coisa muito, muito literal, mas isso encaixa maravilhosamente. Depois, sei lá, tem uma crônica do... Não lembro de quem, mas que ele faz uma paródia da Metamorfose de Kafka, só que ao contrário, era a barata que acordou mulher. A casa da Dona Baratinha era um brinco, arrumadíssima, limpíssima, e de repente ela, naquela treca, está tudo animada, e ela percebeu que estava voltando a ser barata. Estava voltando a ser barata, e a última coisa que de repente passou na cabeça dela: eu dedetizei a casa ontem. Depois foi morrer em paz, porque as baratas não conhecem DDT. As baratas não sabem o que é DDT. Então, não conhecem o bem e o mal, não desconhecem a morte e são felizes, bem mais felizes do que a gente que fica se ajustando com essas questões, né? Que tem essas questões de meta-pensar. Então, o homem é pecador por natureza, tá? E ele trouxe a ideia do culto racional. O culto religioso deve ser feito num local simples, sem decorações estapafúrdias, sem imagens, basicamente composto por comentários bíblicos e sem cerimônias muito sofisticadas. A gente está ali para adorar a Deus, para dizer que Ele é mesmo todo-poderoso e não para ficar mostrando roupa bonita. E aí, é claro que disso aí inventaram a catedral, inventaram isso ia contra toda a riqueza de Roma, né? Bom. Não, na verdade, esse parágrafo até hoje é usado pela Igreja Evangélica, que de vez em construir bonitos santuários, constrói o Banco Bradesco, né? Portas abertas para todo mundo. Né? Vamos convir que uma igreja é uma igreja e um templo evangélico é o Banco Bradesco, que é aberto com a pior arquitetura, com o pior desenho e, pelo amor de Deus, né? Se alguém achar o sagrado ali, é porque ficou olhando para o teto com a luz na cara. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, mas foi só um ponto. O Bradesco está mudando o visual. O Bradesco está mudando todo o visual. Mas vamos lá. Bom, daquele espalhamento que a gente falou lá para trás, dos apóstolos e dos cristãos, né, que Roma perseguiu e despachou cristão para tudo quanto é lado,
uma situação curiosa, então a gente já viu a Alemanha no bode que deu, a França, que o cara teve que se esconder na Suíça. A gente olha pelo outro lado e vai ver a Escócia. Curiosamente, a Inglaterra... Hã? Não falei nada, não. Ah, tá. A Inglaterra... Está dando maior calor essa palestra. Só estou dizendo, já tirei o casaco. Espero que pare por aí. Você está chamando a Ivone de feia? Nossa! Estou com medo que a palestra se transforme num striptease. Secamente pecador. Olha lá, hein? Ó, Guilherme, então com a mesma cor. É Hering também a tua camiseta? Cor de ovinho. É Hering. Cor de ovinho. A minha também é Hering. A minha é Hering de manga comprida. Ainda tem uma manga aqui, mas vamos lá. Essa aqui é do Mercado Livre, assim, que você compra um pacote com meia dúzia no atacadão. Que aqui a gente não vive sem camiseta. Mas vamos lá. Curiosamente, a Inglaterra estava lá brigando, tinha uma briga religiosa, ainda na Idade Média, que resultou também nessa época efervescente, século XIII, XIV, por aí, né? A chamada Guerra das Rosas, que ocupou um terço, pelo menos, desse século, que era o Tudor contra os outros lá, e depois aí uns viraram católicos, os protestantes continuaram brigando. E na Escócia, não. Na Escócia começou a haver um movimento que, em 1400, quase início de 1500, século 13, 14 para 15, ou 15 para 16, perdão, teve um cara, William Tyndale, que sentou e traduziu a Bíblia para o inglês, e depois, já em 1604, quer dizer, 100 anos depois, 70 anos depois da morte desse Tyndale, o rei James VI da Escócia criou uma comissão de notáveis para traduzir a Bíblia para a língua inglesa, dando origem à famosa Bíblia King James, que é usada até hoje como referência, do mesmo jeito que a Bíblia do João Ferreira de Almeida, tá? Que era Isso é do século XV, XVI? A tradução para o inglês? King James teve uma primeira... A Bíblia para o inglês foi em torno do ano 1500, tá? 1400 e muito, 1500 e pouco. E quase 100 anos depois, aí sim, o rei encomendou uma tradução para 54 notáveis e que conheciam o sânscrito, grego, latim, enfim, especialistas em línguas e filosofias, e discutiram e foram traduzir esse negócio. E que deu origem, porque como nós, em português, temos basicamente a tradução do Almeida, que você pode mudar para a direita, mudar para a esquerda, mas a tradução do Almeida é a tradução do Almeida, para o português. Agora, a gente tem algumas outras coisas, e aí a gente, se chegarmos realmente ao século XIX e XX, né, principalmente com o advento da linguística histórica, 18 para 19, 20 talvez, já com o advento da linguística histórica, mudou muita coisa na forma de interpretar, na forma de arrumar. Bom, e aí chegamos
Então, até agora já falamos de 3 reformas. Tá? Uma reforma escocesa, começando uma reforma na Alemanha, uma reforma na França, Suíça, que deu guerra, um movimento na Escócia, e nessa mesma época estava lá o famoso Henrique VIII. Famosa história do Henrique VIII. Eu não sei, o problema do Henrique VIII era a mesma coisa. Ele queria, para ele, como rei, o poder eclesial. Então, ele fundou a Igreja Anglicana. Essa história de divórcio é bobagem. Tá? Os casamentos naquela época eram arranjados, você tinha toda uma lista de coisas que se faziam, ele tinha uma concubina, aí depois a família arrumou uma prometida para acertar com a Espanha, arrumaram uma prometida que tinha 10 anos de idade, e ele queria casar com a prometida e dar direitos a ela, e foi pedir, sabe? Ele anulou o casamento. No resumo da OPA, ele teve seis esposas, tá? Algumas consideradas ilegais, outras legais no direito canônico, né? Outras consideradas legais. Uhum. Aí, problema de que ele teve filhas, e teve um filho só, me parece, que eu me lembro, eu acho que foi só um filho, que morreu também. Né? Ele assumiu virou príncipe herdeiro, não sei o quê, mas morreu, acho que 19 anos, uma coisa assim. Né? Então, dizer que o Henrique VIII queria se divorciar e por isso criou a Igreja Anglicana. O horário atual é 20 horas e 40 minutos. A temperatura lá fora é 18 graus Celsius. A mínima 15 graus. Cala a boca. Tem uma mulher falando aqui que a temperatura lá fora é de não sei quantos graus. Mas ela acabou de te dizer que faltam 20 minutos. Bom, não serei culpado hoje. Dessa vez, culpem o Google. Culpa da Samsung, culpem a Samsung e o Google. Então, ele mandou emissário tentando para negociar com o Papa, não sei o quê. Mas, no fim das contas, ele fundou uma igreja católica igualzinha. A igreja anglicana é extremamente parecida. Eu gosto muito dos anglicanos, mas aquilo é uma igreja católica. O que é igreja anglicana, então? Não é ortodoxa? É a mesma coisa? Não. A igreja anglicana é uma igreja protestante. Ela entrou no... Tá bom. É verdade. Tá o Henrique VIII se arvorou na posição de chefe, de papa, se você quiser, mas ele é o chefe. Então, o rei da Inglaterra virou o chefe da igreja da Inglaterra. Uhum. E a questão também financeira, né? Dele ficar com a grana. Claro, não vai mandar o dinheiro da Inglaterra. Roma. Naquele momento estava começando a se expandir e fazer... Estava começando já a fazer navegações e conquistar lugares e trazer riquezas para Londres, e ele ficou com a grana, mas o negócio essa história do divórcio é muito mal contada. Tá? O cara teve 6 esposas, bode do inferno, arrumou outra concubina, e queria casar também. Quer dizer, o pessoal fala, mas a conversa, com certeza, para mim, a conversa só foi dormir. Para mim, para vários, para muito teólogo, para muito historiador. Tá? Muito interessantes também foram vários. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse é o primeiro nome diferente que se dá, Igreja Anglicana, como separação? Como é que chamava a outra? Era protestante? Já?
Eles eram católicos, subordinados ao poder eclesial de Roma. Tá? E aí ele simplesmente diz, não, o chefe da igreja da Inglaterra sou eu. Só isso. Depois de tentar negociações, negociou, mandou emissário para lá, tem toda uma série de coisas, e o Papa não aceitou. E ele, então, disse, ok, me prenda, vem aqui brigar comigo. Tá? Mas o movimento mais, digamos, espiritualizado na Inglaterra veio sempre da Escócia. Tá? E do norte da Inglaterra, das regiões de Minas e tal, que deram origem, inclusive, à Igreja Metodista, que era um grupo de gente que lia a Bíblia, que fazia e tal. Bom, já falamos de 4 reformas. Agora, todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos em Henrique VIII, Martinho Lutero, João Calvino, talvez no John Knox, escocês, mas desses 3 primeiros, com certeza, né? Todo mundo já ouviu falar. Alguém aí já ouviu falar num sujeito chamado Thomas Manza? Um alemão chamado Thomas Manza. Curiosamente, então vocês não leram Marx e Engels? Gente, um minutinho só que eu estou recebendo uma ligação da família aqui, eu preciso atender, não sei o que é. Tá ok. Falando. Tá bom. O Thomas Manza, ele foi literalmente ressuscitado, trazido, enfim, recuperaram lá os palimpsestos, porque rasparam o nome dele por Marx e Engels, tá? Que escreveram sobre a reforma camponesa, ou revolta camponesa, em que qualquer modificação social, política, naquela época e em todas as outras, ela só vai funcionar se for em benefício das classes mais favorecidas, do rei, dos reis, dos nobres, do burguês que é rico. Dificilmente você vai ter algum tipo de mudança importante que beneficie os pobres. E esse tal de Thomas Manza, a reforma burguesa, basicamente todos os movimentos de reforma, tirando talvez o Henrique VIII, mas também estava com dinheiro ainda já da burguesia crescente lá na ilha. Mas a reforma era um movimento burguês. E os camponeses, tanto que muita gente nem chama de reforma, chamam de revolta camponesa. Tá? Lutero, como estava na Alemanha, que era a área do Lutero, ele entrou totalmente a serviço da reforma burguesa. Tudo bem, ele conceda-se que ele deu muita força, tá? Falou duro contra a maneira pela qual o plebeu era tratado, toda essa série de coisas, mas ele, antes de tudo,
estava na reforma burguesa. Estourou uma guerra na Alemanha, tá? Na qual o Lutero, né, deu conselhos bem intencionados para os reis darem, sabe, dá um cala-boca aí, dá uma melhoradinha e tal, dá um Bolsa Miséria ou qualquer coisa assim, dá uma merreca, dá um jeitinho, vamos tentar acalmar isso, mas não deu. E o Lutero tentou que os dois lados se juntassem e chegassem a uma solução harmônica. Tá? Só que essa solução harmônica entre capital e trabalho, entre mais-valia do dinheiro e a mais-valia do trabalho, é uma situação incontornável. Tá? Muito interessante é que esse cara teve literalmente esse movimento e o Manza, isso foi apagado, rasparam os papiros. Só Marx e Engels que vieram falar nisso alguns séculos depois, né? Levantaram esse movimento e comentaram sobre isso. E isso pior, estava muito perto de Lutero, da área dele, né? Em Turíngia, e em Turingia e aí ele começou a berrar. Literalmente, católicos e os neoprotestantes, os então novos protestantes, se juntaram para aniquilar aquele absurdo que era o camponês entrar nas graças do Senhor e ter condições de vida decentes, minimamente decentes. Tá? Muito bom. Eles começaram realmente a ganhar. Se essa coisa continuasse, se isso prosseguisse, a Alemanha ia estar em chamas, ia pegar fogo, ia explodir. Tá? Explodir, não sei, acho que não tinha relógio, tinha pólvora lá na época, acho que era lança mesmo, mas de qualquer jeito ia ser uma merda, ia ser um melee, ia mexer de fato com toda a estrutura de poder. E aí, o Marco sorri, né? Meu Marco está rindo. Vamos lá. E todas as inimizades foram esquecidas. Católicos, protestantes, papistas, não papistas, se abraçaram, se juntaram em armas e apagaram aquele troço. Como eu não lembro da onde, mas Marx e Engels, eles têm alguma coisa que as hordas assassinas de camponeses assaltantes. Eu anotei isso aqui porque eu achei o negócio com a frase ótima, né? As hordas assassinas. Lutero gritava: é preciso degolá-los, despedaçá-los, apunhalá-los. O bom Lutero, o frade que foi excomungado porque reclamou da venda de indulgências quando viu os privilégios. Meu Deus. Enforque, e se morrer por isso, você vai morrer feliz. Enforque essa gente. Falsa piedade, de maneira nenhuma. Piedade com camponês é falsa piedade.
o espírito do populacho, isso é outra frase do Lutero, o espírito do populacho só pode ser governado pela violência. 5 reformas. Escuta, precisamos tomar uma decisão, porque estão faltando 7 minutos. E acho que está faltando 70 horas. Bom, vocês querem tornar uma discussão sobre filosofia, teologia e coisas do gênero algo mais ou menos fixo na nossa agenda? É que eu acho que agora que ia começar, né? Essa. Não, peraí. O panorama geral... Mas eu acho que agora é que ia começar a ficar legal. Por mim, pode continuar. Não, o legal aí apagaram. Apagaram o sujeito. Não, eu, por exemplo, tive que atender o telefonema, eu perdi toda essa parte do Marx para cá, eu perdi, fiquei perdida nela, mas aí tem o vídeo e eu posso assistir e pegar. O que você ouviu aí? Até onde você foi? Qual foi a... Não, eu vou ver o vídeo e vou pegar. Eu parei na parte da igreja anglicana, no Henrique VIII. Ok, depois da anglicana... Aí eu vejo no vídeo lá, porque eu acho que o Marcos está querendo propor que você continue. E isso no outro momento, não é, Marco? Porque eu acho que isso aí é a origem das reformas. Né? Agora, depois, quando começa a colonização da América e a vinda dos protestantes para cá, etc. Tal, surge todo um movimento, principalmente nos Estados Unidos, que vai ter características muito próprias e que estão por trás disso que a gente hoje ouve falar dos evangélicos. E eu acho que valeria a pena a gente passar por isso. Você não acha? Eu acho. Eu, particularmente, gostaria de continuar ouvindo, porque daí para frente, dessa história do Lutero... Nós estamos aí na passagem dos anos dos séculos XV para o século XVI. Né? E daí para frente vai acontecer um monte de coisa. E vai chegar aqui onde nós estamos hoje, nessa situação que começou por aí o nosso interesse, né? De entender essa variação tão grande evangélica que tem. Né? Eu acho que esse resumo foi legal, mas não sei, eu gostaria de conhecer... Imagina isso, só para a gente ficar no tempo que a gente está discutindo, imagina isso com o cânon aberto. O Evangelho segundo Edir Macedo, que é o exemplo mais esdrúxulo que eu sempre menciono. Imagina, tá? Eles já pegando a Bíblia, um texto, já interpretam de maneira completamente tresloucada. Isso é a ligação de hoje com a outra palestra. E o detalhe é que... Quem abriu esse cânone? Tem toda a razão. Isso veio para cá. Entrei atrasada. Quem abriu o cânone? Ninguém abriu. Ninguém abriu. Está fechado. Ele pode, quando muito, interpretar do jeito dele, mas... Lá no concílio, mas a ideia do cânon aberto e fechado é uma decisão política. Se eu deixo o cânon aberto, tá? Eu não posso ter o seu Gutenberg imprimindo Bíblia e distribuindo Bíblia pelo mundo, tá? Porque cada um vai fazer do jeito que quer. Então, eu fecho, olha, não tem mais livro. Não dá para ficar inventando mais um livro. Vai traduzir do jeito que quer. Vai interpretar... Vai interpretar, traduzir não. Traduzir não. É verdade. Incluir, inclusive, coisas, tirar outras, né? Sim. Porque agora nós vamos ter a contra-reforma no lado da igreja,
Uhum. É o Concílio de Trento, que é todo o processo da Inquisição e todo o mecanismo que vem aí. E, de outro lado, a evangelização, né, dos outros povos, Uhum. e isso vai ser no mundo inteiro, os jesuítas fazendo um trabalho muito forte de evangelização no Japão, na China, na Índia, em um monte de outros lugares, Coreia. e na Coreia e na América do Sul. E o movimento protestante nos Estados Unidos, que vai ter toda uma característica própria, né? E aí vai surgir um monte de coisa. Tá bom. Então, acho que valeria a pena a gente ter ao menos mais uma reunião sobre Eu isso. acho, eu concordo. Não sei as outras pessoas, o interesse, né? Uhum. Você, nos Estados Unidos, Certamente, está muito boa a reunião. Estamos ouvindo aí. os batistas do Sul, você vai ter os puritanos, você vai ter aquela turma que se meteu para o oeste, que foi para o oeste e que saíram batistas e chegaram, pelo menos no meio oeste, como mormons, que não são considerados cristãos, de uma forma geral, há um consenso teológico que aquilo ali é uma maluqueira, embora tenham coisas muito legais, tá? Mais em termos de música e de outras coisas. Os adventistas do sétimo dia, que é um outro grupo completamente... Esses são toleráveis, né? Eles têm algumas teologias estranhas, muito fora do que as outras teologias mostram e falam. Mas então, acho que tudo isso você poderia continuar. Esses são organizados. Diz que Calvino era um excelente advogado, escritor de leis, mas lindo. Escreveu, botou, formalizou. Agora, os adventistas do sétimo dia começaram a fazer conta. Inventaram um negócio de ano bíblico, ano não sei o que são não sei quantas semanas, não sei quantos séculos. Deus, aí cismaram que em 1857, 75, Jesus ia voltar. Mas aí essa história de Jesus ia voltar talvez merecesse uma explicação bem rapidinha de como é que essa coisa caminha, né? De onde é que surge, por que essa importância da volta de Jesus, esse tipo de coisa. Para vocês conseguirem entender por que os caras queriam que voltasse, né? Aí eles refizeram as contas, puseram lá para mais um tempo, aí desandou, teve um bando de gente que voltou para a Igreja Batista, de onde tinham fugido, mas teve um outro grupo que continua e estão aí até hoje. Organizados, gente, é um controle social, é um negócio bonitinho, mas e que não funciona. Tá? Bem, vamos combinar o dia que a gente continua? Para saber tudo isso com mais cuidado. Eu, por exemplo, não sei nem quem... Eu não sei nada disso, não sei de quem você está falando, então eu acho que só citar assim é pouco. Eu acho que você poderia continuar nessa apresentação, né? E eu proponho que pudesse ser amanhã, para a gente encerrar isso. Se todo mundo vier amanhã e puder amanhã, da gente já emendar com isso amanhã. Olha, deixa eu ver aqui. Licença, minha. My agenda tomorrow. Em princípio dá. Eu não sei se eu vou ter tempo de preparar alguma coisa. É o que você já estava falando. Mas é o que você já ia falar hoje, entendeu? Só que não deu tempo. É continuar como você estava, nesse pique aí. A questão começou com as 5 reformas. Tá? Mas eu achei que, para entender esse processo, precisa entender primeiro o que é essa tal de Bíblia, de onde é que ela veio. Né?
E eu acho que para a gente falar desse movimento, porque são coisas estapafúrdias. Por exemplo, essa Assembleia de Deus, que é que todo mundo conhece, aquele negócio rígido, tá? São gente finíssima. Mas a Assembleia de Deus nasceu na Suécia. Da Assembleia de Deus, que é do Edir Macedo? Não. Não, Macedo acho que veio de um desses grupos americanos amalucados que veio aqui para salvar o Brasil. Como é que chama a igreja do Edir Macedo? não é Universal? Universal. Ah, Universal. Universal. Mas tem também os batistas, né? Os batistas, que são essas são chamadas igrejas tradicionais. tradicionais. Tá? Então, era isso que a gente queria saber. Hoje, como é que se conforma? Não? Não. Pelo que eu entendi, o Guilherme se propôs a falar das 5 reformas hoje. Tá. Não, mas é que eu lembro que, assim, lá atrás, quando a gente falou do Guilherme fazer essa apresentação, então, era o meu desejo que eu estava segurando, porque aí eu queria entender hoje essa proliferação de Mas é que tem um processo aí. Não, então, eu acho, mas eu queria chegar nisso que está acontecendo hoje. Quais é tão significativa a diferença? Mas ainda tem muita coisa antes da gente chegar a isso hoje. Tem muito mas chão. a gente não pode caminhar por aí? Pois é, mas eu estou propondo isso. Mas não tão depressa quanto você. Tá bom, não, eu asseguro. Ok. Continuamos amanhã, então é isso, Guilherme? Guilherme? Eu preciso dar uma olhadinha melhor nessa... Tem que separar. Eu vou ter que dar, porque não, a chegada do protestantismo nos Estados Unidos é uma salada que realmente dá de tudo, né? É um negócio que o Marco foi no ponto. É um negócio completamente doido que está ligado intrinsecamente à política hoje, né? Que nunca se dissociou da política. E, de repente, ali antes daquele momento pós-Segunda Guerra... Porque tudo é política, tudo é uma luta pelo poder, seja das ideologias, seja das ideologias sociais. Então, tá, mas eu estou preocupado em combinarmos com o Guilherme como é que as coisas ficam. Você tem que pensar, você vai fazer o quê? Eu vou ter que dar uma estudada, dar uma olhada nesses porque eu conheço os movimentos, mas para montar uma historinha, eu vou ter que dar uma lida. Pesquisada. Então, amanhã a gente faz uma reunião normal. Isso. Você vai entrar na reunião amanhã? Pretendo. Então, amanhã você fala para a gente como é que você está planejando. Como é que a gente vai fazer. Tá? Porque eu acho que tem 2 coisas aí. Ver como é que de onde é que surgiu o plano da salvação e essa coisa toda, o que está por trás. Porque é alguém que fala, eu vou... Sim, Jesus voltar, mas Jesus voltar, que história é essa? Por que é tão importante? Por que é tão importante haver um Estado de Israel, tá? Que é um erro clássico desde de sei lá quando, né? Porque a grande bronca dos judeus com Jesus, do povo judeu, não dos sacerdotes. Os sacerdotes é porque ele deu os povos no templo. Mas o povo judeu foi espalhado pelo mundo lá no Éden mas eles queriam sempre resolver os seus problemas na terra, e a promessa não é esta. Pois é. E agora? Vamos lá? Mas é isso que a gente tem que ver com calma.
Então, amanhã a gente combina a continuidade, tá bem? Ok. Tá bom. Podemos terminar por hoje? Tem síntese? Alguém quer falar alguma coisa? Tem síntese, Marco? Não precisa de síntese, né? Hoje não tem síntese. Né? Entendi. Eu que hoje tomei o agradecer. maior cuidado aqui de ver o que estava me mobilizando, a história. Tá bom. Tá bom? Não, já... Aquela piada do estudante lá, eu achei interessantíssimo. Minha cara, já são 21h08. Se a gente for fazer síntese... Tá bom. Sim. Só quero... Tá bom, então. Eu vou morrer de fome. Tá bom, queridos. Então, até amanhã para todos. Até amanhã. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Guilherme, desculpa. Obrigada, Guilherme. Se prepare, Guilherme. Se prepare. Ali, uma coisa dura agora. Tchau, Oi, gente. tchau. Tchau. Ok. Até.